Olá pessoal, meu nome é Leandro Kavlak, sou diretor de pesquisa do CEPRAT, Centro de Estudos e Pesquisas Radiestésicas e Terapêuticas. Quero falar um pouco com vocês hoje a respeito das radiações dos campos eletromagnéticos, mais em especial a gente vai falar sobre o Wi-Fi, 2.4 GHz e o 5G que vem chegando aí. Tá? Essas pesquisas aí que a gente vem desenvolvendo vem mostrado alguns resultados negativos quanto a esse tipo de radiação, e os efeitos que tem causado no corpo dos corpos dos seres humanos aí. Então, ou seja, tem desenvolvido vários tipos de distúrbios, né? A gente vem presenciando isso, tá? Qual que é o intuito aqui? Passar para vocês de uma forma bem básica qual é o funcionamento dessas radiações, o efeito que elas podem estar causando e a gente vai falar um pouco das precauções que vocês podem estar tomando, que é o intuito, ajudar vocês através desse vídeo a se protegerem um pouco desse tipo de radiação. Tá? Mais para frente, a gente vai divulgar um pouco das pesquisas que a gente tem feito em cima disso, tanto na área radiestésica quanto biológica, vocês vão poder estar acompanhando esses fatores aí, tá ok? Então vamos lá. Um dos motivos que me levou a fazer esse vídeo foi vários clientes meus que me pediram para falar um pouco a respeito do caso, e a gente vem vivenciando várias pessoas realmente sofrendo alguns tipos de distúrbios relacionados a esse tipo de radiação, tá? Hoje em dia a gente faz o quê? A gente está submerso, né, num campo eletromagnético muito grande. Então hoje em dia a gente tem torres de transmissão, né, elétrica para vários locais, a gente tem transformadores, eletrodomésticos, micro-ondas, telefone sem fio, diversos tipos de fatores aí que estão influenciando diretamente no sistema celular do ser humano. Isso faz o quê? Isso vai ocasionando diversos distúrbios. Ou seja, esses distúrbios como insônia, que eu tenho acompanhado em clientes meus, baixa imunidade, depressão, distúrbios físicos, tipos de patologia, eles fazem o quê? Ou a patologia aparece, né? A pessoa não tinha nada, e de repente começa a ter insônia, algum tipo de problema, ou a pessoa já tinha um problema e agravou, né? Então acontece muito isso daí, a pessoa colocou um roteador no local, próximo onde ela dorme, e aí ela começa a ter insônia, começa a ter irritabilidade, e outros tipos de distúrbios. Isso tem vários casos que a gente pode estar relatando para vocês, tá bom? Então esse é um dos fatores que a gente que mais vem causando preocupação da gente dentro dessas pesquisas aí. Bom, pessoal, quero falar para vocês. 2.4 GHz e 5G. Vamos fazer uma analogia dessas duas frequências aí. Tá? O 2.4 GHz, para resumir, né, é uma frequência de onda do espectro eletromagnético maior. Ou seja, o nível de penetração é maior. Ele consegue passar por edifícios, casas, árvores, tudo com muito mais facilidade, porque ele é maior. O 5G, ele é uma onda menor. Né? Vocês podem estar acompanhando aí, olhando no gráfico agora, vocês vão estar observando que o 5G ele tem uma frequência menor. Porém, ele consegue processar bytes muito mais rápido, ele traz muito mais informação, de uma forma muito mais rápida, mas ele precisa de mais potência para isso. Né? E aí que começa a piorar a situação, o problema começa a agravar mais, porque a radiação, ela aumenta, é uma radiação maior. A gente, ainda mais agora, a gente começa a ver sistemas de Wi-Fi implantados em todo lugar. Tá? Você tem dentro de hospitais, você tem em praças de alimentação, shopping centers, em locais públicos. Hoje em dia você tem Wi-Fi disponível, né? Mas essa radiação está aumentando cada vez mais em todo canto. Isso é preocupante. Tá? O efeito é fadigante no sistema celular, porque você não sofre uma radiação e depois o corpo consegue, o tempo todo você sofre essa radiação. Isso é muito preocupante, né? Então, tem feito teve um fato que ocorreu na Holanda, né, onde fizeram um experimento lá com 5G próximo a uma praça e mais de quase 300 pássaros lá, né, eles vieram a falecer, os pássaros morreram mesmo, os animais do parque tiveram comportamentos estranhos, né, os patos colocaram a cabeça embaixo, fugindo desse tipo de radiação. E isso vai demonstrando que os animais, os pássaros, eles são muito sensíveis aos campos eletromagnéticos. Eles até utilizam os campos eletromagnéticos para migrarem, fazer migração. Agora, você imagina um campo eletromagnético desse artificial, tá? Seria igual aquelas sondas no oceano aí, que eles jogam aquele sinal e os peixes também ficam desorientados, né? Mais ou menos um caso parecido, similar, né? Se isso faz mal para a fauna, para a flora, para o crescimento
de vegetais e tudo isso daí. E esse efeito nos seres humanos, né? A gente vem constatando vários tipos de distúrbios em nível de saúde relacionado a campos eletromagnéticos, principalmente a parte do Wi-Fi. É muito preocupante, tá? Então a gente vai colocar o que eu fiz, uma coisa aqui, que é mais preocupante ainda. Essa é a radiação em crianças, né? Você imagina as crianças, né? A caixa craniana já é menor, a espessura já é menor, né? Você tem a moleira de uma criança aberta ali, que a chance de ela ter uma radiação no cérebro é muito maior. E hoje em dia as crianças ficam o tempo todo com o celular na mão. Tá? O pessoal da minha época, né? O pessoal que é adulto hoje, que lida com o celular, eles não tinham celular quando era criança. Agora, essa nova geração que vem vindo está crescendo com o celular na mão. Você imagina agora, essas crianças daqui a uns 30 anos, o nível de radiação que já tomaram. Pessoal, é preocupante, é catastrófico. A gente tem que ficar realmente de olho nas crianças, nos nossos filhos, e evitar que eles usem o celular. Quanto mais puder evitar, melhor, tá? Hoje em dia os pais chegam do serviço, só tá o celular, ficam o dia inteiro brincando com o tablet, lá com o celular, com o Wi-Fi ligado. E isso vai causar um dano terrível, né? É complicado. Então a gente tem que realmente frisar essa atenção aí nas crianças, né? Existe o efeito térmico, né? A diatermia, que é usado muito em fisioterapia, que é o aquecimento do tecido e tal, para processos de fisioterapia, mas eles têm uma frequência de onda certa, é utilizado num determinado período de tempo correto, tudo isso. Hoje não, você liga o Wi-Fi, está direto lá recebendo uma radiação e sem ter controle nenhum, né? Uma criança sofre muito mais até do que um adulto, tá? Então, a gente tem que realmente se ater a esses detalhes aí e se preocupar, né? Então, o que que acontece aqui? O intuito do vídeo é deixar para vocês, tá? Umas precauções que vocês podem estar tomando. Aqui, dentro das minhas pesquisas, a gente não tem muito recurso até para trabalhar, a gente vai trabalhando dentro do nosso conhecimento do recurso que a gente tem. Mas eu acho que isso aí caberia até às grandes empresas da tecnologia que estão implantando tudo isso daí, né, encararem isso de uma forma diferente e orientarem as pessoas de uma forma mais concisa, né, para que as pessoas possam se proteger desse tipo de radiação, tá bom? Mas infelizmente, como isso não vem acontecendo, eu estou fazendo a minha parte aqui, ok, pessoal? Segue agora para vocês aí algumas precauções e cuidados que podem estar ajudando vocês a sofrer menos esse tipo de radiação. Bom, pessoal, então, eu falei o básico aqui a respeito dessa parte do 2.4 GHz e do 5G, tá? Eu vou, mais para frente, colocar à disposição de vocês algumas experiências que a gente tem feito, tá? Que a gente já está elaborando, vários tipos de pesquisas aí, e assim que a gente tiver os fatos já, a gente vai acabar montando um outro vídeo aí falando a respeito toda essa parte desses efeitos aí nas nossas pesquisas, tá? E tem muito mais para se falar, que eu falei de uma forma bem simples. A gente vai também fazer um vídeo, não só mostrando os resultados, mas falando de uma forma mais técnica, a respeito desse tipo de radiação e o efeito que ela faz no sistema celular, tá? Na oscilação celular, como ela muda o campo eletromagnético da célula, o efeito térmico que isso vem causando no sistema celular, dilatação da membrana, desidratação e tudo mais. Tudo isso aí a gente vai apontar para vocês. Mas agora o que eu posso deixar para vocês é o principal, que é uma precaução para vocês se protegerem desse tipo de radiação. Então vamos lá. Não vai utilizar o celular, tá? Você não está usando o Wi-Fi, vai passar um período grande de tempo sem utilizar, vai lá e desliga, tá? Põe no módulo avião lá, ou desliga o Wi-Fi, para que o aparelho não tenha aquela emissão forte próxima de você. Você tem dois fatores aí. O primeiro é a radiação do próprio aparelho, tá? Que como ele está próximo de você, é mais perigoso. O segundo é o transmissor, que no caso é o roteador que vai estar no ambiente onde você vai estar recebendo isso. Se você desliga o Wi-Fi, ele vai puxar menos aquela radiação para próximo de você. Então, não está utilizando, desliga o Wi-Fi, tá? Um outro fator, tá? Colocar desligar o próprio roteador quando você vai dormir, tá? Não vou utilizar? Vai lá e desliga o roteador. Mesmo assim, você ainda tem influência dos vizinhos. Se você pegar e ligar o celular lá, você olhar, você vai ficar um monte de antena lá. Tem antena do som de tal, do outro. Ou seja, você está sofrendo a radiação de outros. Mas dessa forma fica melhor. Você pelo menos desliga o seu. Se todo mundo fizer isso, vai ficar todo mundo isento da radiação na hora de dormir. Tá? Então, é uma outra dica para vocês aí também. Bom, procurar falar no viva voz, tá? É uma das coisas também que dá para você fazer,
para você não colocar o telefone muito próximo de você, procurar utilizar um fone de ouvido com fio, os fones de ouvido que tem Bluetooth, eu já fiz vários testes, a radiação é muito maior. Você fica com aquilo lá do lado da área cerebral, lá é complicado, tá? Não é uma coisa que a gente pode falar que é inofensivo, não. A radiação é muito forte, não é bom. A pessoa utilizando isso constantemente, tudo isso, ela vai ter um distúrbio, né, na saúde dela, isso é fato, tá? Bom, procura usar mensagem de texto, pessoal, né? Usar mensagem de texto ajuda muito também. Às vezes você tem que falar alguma coisa, de repente liga e fica jogando a conversa fora. Então, vou mandar mensagem de texto, tá? Evitar colocar o celular muito próximo ao corpo, ficar muito tempo falando, vai conversar pelo celular, pega o aparelho de celular, conversa o básico, rápido, né? Porque existe um efeito térmico em cima do sistema celular. É muito complicado esse efeito térmico. Então, quanto mais longe o celular estiver de você, melhor. Tem que falar no celular? Seja breve. É uma outra dica que eu dou para vocês. Outro fator, se atentar ao sinal do celular. Pouco sinal no aparelho, ele vai emitir uma radiação maior para tentar puxar o sinal. É complicado. Evite usar o aparelho quando o sinal está muito fraco. Então, o sinal está fraco, você vai lá, liga e fica mal tempão. É pior ainda, aí que você faz a bomba relógio mesmo. Tá, a radiação aumenta, o aquecimento celular aumenta, tudo isso daí. Então, tem que evitar nesses casos aí. Bom, um fator que eu quero deixar aqui para as crianças. Controlar o horário das crianças, que elas usam o celular, o tablet. Então, se puder baixar um joguinho lá e tirar o Wi-Fi, é melhor ainda. Tá? E procura dar alguma outra coisa para a criança fazer também, não deixar ela só dependente de celular, de tablet o dia inteiro. Você vê criança aí que acorda com o celular na mão e vai dormir com o equipamento. Né? É o dia inteiro sofrendo essa radiação. Né? É complicadíssimo isso daí. Então vamos evitar, vamos controlar isso aí, né? Sendo para não ficar desordenado, né? E evite instalar roteadores muito próximos a locais onde você fica muito tempo. Né? Se tem uma mesa de trabalho, procura pôr o roteador um pouco mais afastado, né? Colocar o roteador em cima da pessoa lá, ela vai ficar recebendo aquela radiação durante um tempo todo, né? Então são essas dicas aí, que se vocês seguirem essas dicas aí, vocês vão, já estão se protegendo, já está se protegendo de uma certa forma dessas radiações aí. Esses fatores são medidas que você pode estar tomando para estar diminuindo esse campo eletromagnético, tá? E vocês estarem se precavendo um pouco, para diminuir esse campo elétrico. Esse campo, né, cria até uma estática, né? É até legal a pessoa andar descalço também, procurar andar mais descalça, faz o escalda-pé de vez em quando, andar descalço na beira-mar é ótimo para descarregar água, também é condutor, está em contato com a terra, vai numa praça, num parque, tira os calçados, anda um pouco descalço, a gente anda o tempo inteiro emborrachado, né, sem poder descarregar e ainda sofrendo aquela radiação toda de campos eletromagnéticos que a gente tem hoje em todo lugar, e até o campo estático também, a própria ionização, principalmente em dias que vai chover, que vai ter que o tempo começa a fechar, ou você percebe que que a atmosfera começa a baixar, os íons eles começam a sobrecarregar, o campo estático da pessoa fica, e aumenta muito, né? Os íons positivos, e a pessoa começa a ficar muito nervosa, às vezes agitada e tal, porque o campo estático dela aumenta. Você vê que tem pessoas que relatam que eu fui encostar a mão no ferro, lá tomei choque, a pessoa acaba dando choque até em outras pessoas. Tudo isso daí está relacionado a essa parte aí. A gente vai explicar isso com mais detalhes para vocês mais para frente, até do próprio efeito térmico na pele, tá? Do 2.4 GHz, que ele afeta mais o sistema interno dos órgãos, e o 5G pega mais o sistema da pele, entendeu? Que tem acarreta um outro tipo de distúrbio, né? Até mais grave. Então, aqui tá as dicas que eu deixei para vocês aí, tá? Tenho certeza que quem fizer certinho vai estar, de uma certa forma, se protegendo e vai orientar vocês aí de uma forma bem concisa aí. Tá bom, pessoal? Um forte abraço aí e tudo de bom a todos aí.